Bom dia, gente. Hoje nós iremos falar sobre a estrutura dos ecossistemas e os fluxos de energia do círculo da matéria. Eu me chamo Elielto Messias e logo em seguida quem vai apresentar para vocês também é a Daniela Costa. Então vamos iniciar aqui. Nós vamos começar a falar sobre as pirâmides ecológicas. O que é as pirâmides ecológicas, pessoal? As pirâmides ecológicas representam graficamente o fluxo de energia da matéria ao longo da cadeia alimentar. E aí nós temos, ela pode se classificar aí de três tipos, que são as numéricas, conhecidas também como de números, a biomassa e as de energia. Vamos começar a falar primeiramente sobre as numéricas. As pirâmides numéricas, pessoal, elas vão indicar o número de indivíduos da cadeia de um nível trófico. Os organismos que fazem a fotossíntese, como vocês observam aqui, que são os produtores, que estão classificados primeiramente. Eu até queria lembrar vocês, que eu falei até na aula passada, só tendo uma relembrada que os produtores, eles fazem, primeiramente, eles estão aí inseridos no primeiro nível trófico, onde são os fotossintetizantes, produzem seu próprio alimento. E no segundo nível trófico, nós temos os consumidores primários, que eu botei até um exemplo aqui do caracol. E no terceiro nível trófico, nós temos, temos o consumidor secundário, e assim por diante. Só queria relembrar vocês desse passozinho aí, dessas classificaçãozinhas, para que vocês possam estar aí ligados. Então, vamos falar, pessoal, da pirâmide de números, que é o que nos interessa. A pirâmide de números vai dar início aos números, né? Números de indivíduo, como vocês observam aqui, aos números de indivíduo de um nível trófico. Vamos aqui de exemplos. Como vocês estão vendo aqui no gráfico, eu coloquei, nós temos aqui nos produtores, faz de conta que temos umas gramíneas aqui, temos 6.000 gramíneas nesse primeiro nível trófico, nos produtores, e aí, como vocês vão observando, na cadeia, na pirâmide, se vocês observarem aqui, no segundo nível trófico, nós temos 400 caracóis, ou seja, o consumidor primário vai diminuindo conforme essa pirâmide vai tendo aí o fator decrescível, crescente. No terceiro nível trófico eu coloquei 6 tordo, que são a ave, faz parte aí, ou seja, 6 tordo equivale aí, nessa pirâmide, é suficiente para consumir aí 400 caracóis. E aí nós temos aí o gavião. Nós precisamos de 2 gavião para consumir 6 tordos. Ou seja, se vocês analisar, resumindo isso tudo que eu falei, a pirâmide de números representa a quantidade de indivíduos nessa pirâmide, como vocês observam aqui. Então, vamos dar continuidade. A pirâmide de números, pessoal, ela pode ser invertida. Ou seja, pessoal, se vocês observar, na base dela, ela vai ser bem mais estreita, se vocês observar, vai afunilando, e aí no meio, se vocês observar, vai ter mais ser mais larga, se vocês observarem, e no fim aqui, ela vai começar a se estreitar novamente. E eu coloquei outro exemplo, né? Como vocês observam, na pirâmide invertida, os consumidores, os produtores, vai estar em quantidade menor. E nos consumidores primários, nós vamos ter aí uma elevação maior no número deles, se vocês observarem. Por exemplo, aqui, eu faço de conta novamente que aqui são gramíneas. Nós temos 2 gramíneas para consumir, o suficiente para consumir essa graminha, 600 insetos equivale, é suficiente para essas gramíneas alimentar esses insetos. E esses insetos, 600 insetos, se vocês observarem no segundo nível trófico, vai ser suficiente para alimentar aí 11 pica-paus. Então, é mais
esse exemplo aqui, então nós temos aqui na pirâmide de número uma pirâmide invertida, se vocês observarem bem, que é mais um exemplo dela. E nós vamos passar agora para outra pirâmide, segunda pirâmide, que é a pirâmide. Então, eu trouxe até mais outro exemplo aqui, se vocês observarem bem, dela invertida. Na pirâmide de número invertida, que eu coloquei aqui 2.000 indivíduos, né, produtores. Esses produtores, esses 2.000, é suficiente para alimentar um coelho. E esse coelho, no segundo nível trófico, tá cheio, por exemplo, tá cheio aqui de purga, né? 300 purgas. Tá sugando aí o sangue dele, né? Nutrindo aí do seu sangue. Então, é mais um exemplo aqui de pirâmide invertida, né? Essa aqui, o meio, né, dela já tá mais, bem mais fininho, né? Se vocês observarem. E agora nós vamos falar sobre as pirâmides de biomassa, pessoal. As pirâmides de biomassa, elas, se vocês observarem, elas vão indicar massa corpórica em um nível trófico. Essa massa corpórica, pessoal, cada um dos níveis tróficos está inserida essa massa corpórica. Os pesquisadores, tipo ecologistas, quando eles vão fazer algum estudo da biomassa dentro de um nível trófico, eles pegam a área, tipo, ele pega um metro quadrado dessa área, eles recolhem todas essas plantas que tem, por exemplo, naquele nível trófico. Esse nível trófico, eles já tá rico, né, com essas plantas, então eles colhem ela, faz o quê? E coloca numa estufa, e aí essa planta vai perder água, né? Ela vai começar a ressecar, né? Perder essa água. Então, essa massa ela vai ser aí descrita por grama por metro quadrado ou quilograma por metro quadrado. Isso em ambiente terrestre, viu, pessoal? Essa pirâmide, se vocês observarem aqui. Então, aqui eu coloquei um exemplo de ambientes terrestres. Esses produtores de graminha, por exemplo, aqui que você observa, eu coloquei 480 graminhas, se vocês observarem bem, né, por metro quadrado. E aí, essas graminhas, pessoal, estão inseridas aqui no nível trófico, viu? Porque eles são o quê? Produtores. No próximo nível trófico, nós temos aqui os herbívoros. Esses herbívoros, no caso, eles fazem, né? Fizeram o mesmo, eles pegaram, no caso, para fazer esse estudo, eles pegaram esses herbívoros, né, por metro, tipo 1 metro quadrado, e aí colocaram numa estufa, né, e que deu aí 0,9 gramas por metro quadrado. Então, como eu já falei, elas podem vir aí por gramas por metro quadrado ou quilogramas por metro quadrado. Esse é um exemplo de pirâmide de biomassa, viu, pessoal? Vamos dar continuidade. Na pirâmide de biomassa, pessoal, nós vamos encontrar ela também na forma invertida. Porém, essa pirâmide na forma invertida de biomassa, ela só vai estar inserida aí, só vai ser investida em ambientes aquáticos, como, por exemplo, em oceanos e em lagos. Olha aqui, que se vocês observarem bem, nós temos zooplânctons, que são organismos, né, microscópicos, fotossintetizantes, né? Então, eles produzem seu próprio alimento, produzem a energia, né, através do sol e através de outras formas de energia, né? Que temos também a quimiossíntese, que não precisa tanto da luz solar. Então, se vocês observarem, na pirâmide de biomassa, nós vamos ter aqui, ó, invertida, no caso, essa pirâmide nos oceanos que eu já falei, estão inseridas. Essa biomassa dela aqui, se vocês observarem bem no consumidor primário, vai ser bem maior do que o produtor, né? Então, nós temos uma forma aqui diferente, né? Em vez da massa ser maior nos produtores, nos consumidores primários, ela vai ser muito maior. Por que, pessoal, isso acontece? Porque esses fitoplânctons, se vocês observarem aqui, à medida que eles são predados
por predadores, eles conseguem se multiplicar facilmente, muito rápido, a forma de reprodução deles. Os que ficam, né, eles conseguem produzir e não conseguem aí ter esse desequilíbrio na natureza. Então, nós só vamos encontrar a pirâmide de biomassa invertida em ambientes aquáticos. Vamos dar continuidade aqui. Nós temos também a pirâmide de energia. A pirâmide de energia, eu considero ela a mais importante. Ela cai muito em vestibular, né, em graduação, em muitos concursos. Essa pirâmide, pessoal, ela não existe na forma invertida, viu? A pirâmide de energia, ela não existe na forma invertida. Vamos prestar bem atenção aqui nesta imagem, se vocês observarem aqui, porque na pirâmide de energia indica a quantidade de energia, né, em cada nível trófico. Vocês lembram que a energia ela vai ser sempre unidirecional. A pirâmide de energia ela não existe na forma invertida, como eu já falei, porque isso tem a ver com a física, né? Tem algumas leis, né, da física que comprovam, não, que ela não são na forma invertida. A energia ela não pode ser reciclada, né, e sim transformada. A pirâmide de energia ela não existe. Por exemplo, se vocês veem algum concurso, né, alguma questão que envolva dizendo que ela se encontra na forma invertida, vocês já vão dizer, já vão anular nessa questão, porque não existe, viu? E ela pode ser representada, a sua forma de medidas, né, de unidade de medidas, em gramas por metro quadrado por ano, e quilogramas também por metro quadrado por ano, e quilocal por metro quadrado por ano. Nós vamos olhar bem, pessoal, o exemplo que eu coloquei aqui. Nós temos as plantas, essas plantas que são produtores, cada 1 milhão de quilocal por metro quadrado, aqui se vocês observarem que eu coloquei 1 milhão de metro quadrado por quilocal por ano, elas que vem do sol, no caso essa energia, né, que eu coloquei aí, 10 mil ela consegue produzir, ou seja, pessoal, desses 1 milhão de quilocal por metro quadrado, os produtores vão consumir aí 10 mil quilocal por metro quadrado. E aí no segundo nível, no segundo nível trófico, nos consumidores primários, essa energia já vai ser aí de o quê? De 1.000 quilocal por metro quadrado. Ou seja, conforme vai passando esses consumidores, distribuindo esses consumidores, essa energia vai diminuindo. Pessoal, vocês têm que se ligar nessa siglazinha PPL que eu coloquei aqui, a PPB, Produtividade Primária Bruta. O que é isso, pessoal? Essa produtividade primária bruta ou seja, toda a energia que a planta consegue utilizar, e temos o PPL, que é a produtividade primária líquida, é aquela energia que ela recebe menos a que ela utiliza durante a respiração celular. Então, foque bem nessas siglazinhas para que vocês possam aí compreender o significado também e o que é. Bom, gente, agora a gente vai falar um pouco sobre o fluxo de energia. A luz solar representa a fonte de energia externa, sem a qual os ecossistemas eles não conseguem manter-se. A transformação da energia luminosa em energia química, que é a única modalidade de energia utilizável pelas células de todos os componentes de um ecossistema, sejam eles produtores, consumidores ou decompositores, é feita através de um processo denominado fotossíntese. A fotossíntese, seja ela realizada por vegetais ou por micro-organismos, é o único processo de entrada de energia em um ecossistema. Mas, afinal, o que é fotossíntese?
Bom, fotossíntese é definida como um processo em que a energia solar é capturada e as moléculas orgânicas são produzidas. Quando o organismo ele se alimenta de outro nas relações da cadeia alimentar, há transferência tanto de energia quanto de matéria. O processo de transferência de energia começa pelo Sol. A energia solar captada é transformada pelos produtores e devolvida ao meio na forma de energia térmica pelos próprios produtores. Cada transferência de energia de um nível trófico para o outro há uma perda na forma de calor. Ou seja, a quantidade de nível trófico diminui no decorrer das relações das teias alimentares. Bom, o que é ciclo bioquímico? Bom, o ciclo bioquímico são processos que ocorrem na natureza para garantir a reciclagem de elementos químicos no meio. São esses ciclos que possibilitam que os elementos interajam com o meio ambiente e com os seres vivos, ou seja, garantem que o elemento flua pela atmosfera, hidrosfera, lisosfera e biosfera. Os principais ciclos bioquímicos encontrados na natureza, no caso é o ciclo da água, do carbono, do oxigênio e do nitrogênio. Para que o ciclo bioquímico ele aconteça, alguns fatores são essenciais. Fatores como reservatório do elemento químico, existência de seres vivos, no caso, movimentação também do elemento químico pelo meio ambiente e pelos seres vivos de um ecossistema. Vamos falar agora um pouquinho também sobre o ciclo da água, mas antes eu vou só complementar aqui sobre o ciclo bioquímico, porque o ciclo bioquímico eles podem ser classificados em dois grupos, que é o gasoso e o sedimentar. O ciclo gasoso ele é aquele que possui como reservatório principal do elemento a atmosfera. Além disso, os elementos entram e saem da biosfera em sua forma gasosa. Já o ciclo sedimentar, o principal reservatório é a crosta terrestre. Agora sim, a gente vai falar um pouco sobre as etapas do ciclo da água. Bom, o Sol é o responsável por proporcionar energia para que o ciclo ele possa acontecer. Sua luz provoca a evaporação da água presente na superfície terrestre. Em alguns locais, no entanto, a neve e o gelo elas sublimam, passando do estado sólido para vapor, pulando, no caso, a fase conhecida como fusão. A água, agora em estado gasoso, ela sobe para as camadas mais altas da atmosfera, onde a temperatura é mais baixa. Ao alcançar determinada altitude de gotículas de água no caso. Em locais bem frios, essas gotículas de água, elas podem acabar sendo solidificadas, e dar origem ao nome que a gente conhece como neve ou granizo. Ao iniciar a chuva, processo também conhecido como precipitação, a água ela começa a retornar para a superfície terrestre e ela acaba influenciando diretamente pela questão da gravidade. Ela é influenciada justamente pela gravidade e nesse momento ela pode atingir locais como rios, lagos, oceanos e pode ser infiltrada também, infiltrar aí em solos e rochas. Essa foi a nossa aula de hoje, quase estourando o tempo aí, que o nosso tempinho é de 20 minutos. Qualquer dúvida aí, nos procurem a professora. Bom dia.